Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos... Meus irmãos e irmãs, nós estamos alegres por mais essa oportunidade de nos encontrarmos para rezar juntos. Este momento é muito nos colocar as nossas vidas nas mãos de Maria, implorando a ela que nos abençoe. Rogai por nós a Deus. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós possamos hoje, a palavra de Deus, que nos coloca nesse sentido tão pleno da comunhão com a igreja, com a comunidade, com a nossa vida de fé, nos ajuda a sempre mais testemunhar essa palavra junto aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Não me refiro a todos vós, eu bem sei quem escolhi, e há de cumprir-se a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já eu vos digo, antes que isso aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este evangelho, esse trecho que acabamos de ouvir, ele conclui lá no evangelista João, a sessão do lava-pés, após Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Esse gesto de Jesus, que é para além de muitas outras lições, quer ser uma explicação daquele provérbio que nós tanto conhecemos: o servo não é maior do que o seu senhor, as perseguições do que o seu mestre. Provavelmente, esse provérbio surgiu do silêncio ou dos protestos diante das palavras de Jesus. Amadas, assim o provérbio que vem a seguir, não é o servo maior que o seu senhor, acrescenta um outro aspecto que ilustra a relação entre Jesus e os discípulos. Maltratar aquele que foi enviado constitui uma grave injúria àquele a quem representa. E esta analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos, que são enviados dele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Portanto, quem cuida, acolhe e trata bem o enviado do Senhor é como se estivesse fazendo ao próprio Cristo. Mas também, quando maltratamos, quando não cuidamos, quando desrespeitamos, é também, do mesmo modo, sentido pelo próprio Deus, porque aqueles que vão, enviados por Ele, vão em nome dEle para levar a sua palavra aos irmãos e irmãs. Assim, Deus prepara-nos
para os acontecimentos da vida, por meio das Escrituras, por meio da história do seu povo, por meio da história de Jesus. Sabemos dos desafios da missão, né, que nem sempre o missionário vai e encontra portas abertas, mas encontra os desafios da missão. Encontra muito amor, muita alegria, mas é claro, os desafios, os espinhos, as cruzes, assim como Jesus também teve que abraçar a sua cruz. Então, sem essa preparação, nós correríamos o risco de ficar desconcertados, escandalizados, de não compreendermos as coisas como deveria ser. Mas, se enfrentamos e vivemos todas as diferentes circunstâncias da nossa vida à luz do que aprendemos de Jesus na sua palavra, podemos dar-nos conta da graça que o Senhor nos oferece em cada uma das situações. Essa afirmação não é só uma teoria. É o próprio Jesus que diz. E eu já digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês então acreditem. Jesus disse essas palavras referindo-se lá especificamente à traição de Judas. Mas vocês percebam, entre os discípulos há alguém que não será fiel dele ao Pai para que se cumprissem as Escrituras. Era preciso que Jesus enfrentasse o mal e o vencesse. Era preciso que o mal também chegasse perto de Jesus e a ação do maligno fosse verificada ali, no grupo daqueles que estavam mais perto dele. E assim é também com a nossa vida. Devia se cumprir as Escrituras. Quando os discípulos verificaram, puderam perceber que tudo se tinha realizado, eles então compreenderam o desígnio de Deus e puderam perceber, irmãos, que nós possamos olhar o exemplo de tantos homens e mulheres que na história da humanidade, na história do povo de Deus, puderam dar-se conta de que, de fato, o amor vence o ódio. Lembremos, por exemplo, quando Paulo pregava, quantas perseguições, mas ele chamava a atenção para a importância do seguimento, de estarmos em comunhão com o Senhor, e em meio àquele povo, ele inclusive pregava, voltava lá às histórias do Antigo Testamento, recordando, por exemplo, a história de Davi e depois essa alegação da descendência de Davi vem o Salvador da humanidade, que é Jesus. Então nós vamos percebendo como que esta história é o fundamento da nossa fé. Ao mesmo tempo, a morte e a ressurreição de Jesus não foram simplesmente uma obra do acaso, mas preparadas por Deus na história. Por isso, iluminam também a nossa história, que mesmo muitas vezes mergulhados nos acontecimentos como estamos, nós nem sempre conseguimos dar conta do seu sentido no momento agora. E podemos correr o risco de ficar desorientados, às vezes até falarmos o que não deveríamos, mas devemos rezar, meditar com paciência, com confiança, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e lembrar de toda essa história. Retomarmos a palavra de Deus, voltarmos lá ao Antigo Testamento e perceber quanta esperança era cultivada no coração daquelas pessoas, de modo especial quando nós lemos os profetas, quanta esperança é anunciada. E nós então também somos os convidados de Deus nesta oportunidade para sermos profetas do nosso tempo, para anunciar a esperança. Venha a nós tempos bonitos, alegres, de renovação, para que nós possamos de fato demonstrar
como temos nos esforçado para sermos novas criaturas. A fé robusta e consistente não vem de fórmulas mágicas, perfeitas, que a gente ouve falar, mas esta fé vem da experiência de vida, iluminada pela palavra de Deus. Assim como aconteceu com os discípulos após a ressurreição. Diante daquelas situações de constrangimento, de medo, de às vezes se sentirem sozinhos, Jesus se colocava no meio deles. Ele era aquela palavra de consolo, de conforto, e para nós hoje, isto não é diferente. Jesus se coloca no meio de nós para nos anunciar palavras reconfortantes, de alegria e de esperança para um mundo novo que está por vir, para uma realidade nova de alegria e de paz que se aproxima de nós. Permaneçamos firmes na fé, com os nossos cuidados, com o nosso isolamento, com as nossas atividades essenciais, né? Está chegando agora, está se aproximando o Dia das Mães, e nós já queremos ir rezando, podemos dizer que começamos o tríduo de oração para celebrar o Dia das Mães, e como nosso coração fica muito intimamente ligado ao das nossas casas, das nossas famílias, e muitos de nós às vezes estamos distantes da nossa casa, né, das nossas mães. Alguns já não a têm fisicamente. Então, é momento de não ficarmos desesperados, que a gente tem que ir, que a gente tem que se encontrar fisicamente. Claro que a nossa vontade é essa. Eu nunca abri mão disso, confesso. Sempre me esforcei o máximo para, nesse dia, poder celebrar com a minha mãe. Mas, nesse ano, fisicamente não estaremos juntos. Ela lá em Jequiri, eu aqui em Guaraciaba, mas estaremos com certeza muito intimamente ligados, pela fé, pelo amor que Deus assim nos faz vivenciar e experimentar. Esse é o cuidado que precisamos ter agora. E, é claro, melhor deixar de abraçar uma vez do que não abraçar mais, não é verdade? Então todos nós devemos estar atentos a esses cuidados que nos são propostos, para que tudo possa correr bem e as coisas passam. Tudo passa nessa vida. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece sempre atual, nos fortalecendo e nos encorajando. Então é isso que deve nos manter também firmes e de pé nesse momento e pacientes. Nada de desespero, né? Mas pacientes, né? Calma, tenhamos calma. Se não podemos nos encontrar neste final de semana, nesse Dia das Mães, coloque-se em oração por ela, se ela está distante, né? Ou se você não a tem mais junto de você aqui na terra, mas está junto da nossa mãezinha do céu. Então, o mais importante é de fato nos fazermos próximos pela fé. E assim nós sentimos, de certo modo, o nosso dever cumprido do fato de querermos estar juntos e unidos. Sigamos o exemplo da Virgem Maria e nesse exercício que temos feito de caminhar com ela ao longo desse mês, de maneira especial nesses dias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Estamos na sua novena, nós queremos nos colocar na presença de Deus, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Nós sabemos que Maria foi a Senhora das Dores, não somente pelo muito que sofreu, mas principalmente porque soube sofrer e vencer os sofrimentos. Ela sabia que, como mãe do Redentor, devia dar sua cooperação ao sacrifício redentor de Jesus. Aquela que não se julgava mais do que simples serva do Senhor, aceitou plenamente a vontade divina.
Em toda a obra da redenção, Maria se fez presente, sofrendo e glorificando a Deus com sua admirável conformidade. Ela foi senhora das dores, não porque não desanimou, nem se deixou vencer pelos sofrimentos. Pelo contrário, amando imensamente a Deus, ela venceu todos eles que a sua missão lhe impôs. Humanamente, o sofrimento nunca será para nós motivo de alegria, mas apoiados na fé, possamos bendizer a Deus pelo trabalho, lutas e sacrifícios de cada dia. Assim, não seremos vencidos, mas venceremos, a exemplo de Nossa Senhora. É dever de todos nós cristãos imitar com espírito reverente os exemplos de bondade que lhes foram deixados ou que nos foram deixados pela nossa Mãe do céu. Lembremos-nos, os fiéis, de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, só porque estamos tensos por causa de uma pandemia, mas nasce da fé que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar de forma filial a nossa Mãe e a imitar suas virtudes. É a imitação de Jesus Cristo, sem dúvida, o régio caminho a percorrer para chegar à santidade absoluta do Pai Celeste. Mas se a Igreja Católica sempre proclamou essa verdade tão sacrossanta, também afirmou que a imitação da Virgem Maria, longe de afastar as almas do fiel seguimento de Jesus Cristo, o torna mais amável, mais fácil. Na verdade, havendo ela cumprido sempre a vontade de Deus, mereceu em primeiro lugar o elogio que Jesus Cristo dirige aos discípulos. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.